Olá pessoal, estamos aqui na última aula do curso, mas obviamente o curso não acaba aqui, o curso vai acabar depois que você pegar tudo que foi ensinado aqui e tratar na prática e realmente realizar. Então, se você ainda não fez, depois dessa aula aqui, você já veio para essa aula, você assistiu às aulas direto, volta lá, pega os resumos, faz os exercícios, porque aí sim você vai garantir o melhor desempenho possível. Nessa aula, gente, eu gostaria de comentar sobre uma coisa aqui que fez uma grande diferença para mim, eu acredito que para muita gente, na hora da dificuldade, porque eu sei que, principalmente quem está tentando curso difícil, curso mais concorrido, com menos vagas, com mais pessoas por vaga, com medicina, por exemplo, que às vezes a pessoa tem uma grande pressão de não saber o que vai fazer no que vem, de não saber se vai conseguir aguentar toda essa pressão da família, de tudo mais. Primeira coisa que eu te recomendaria é ter uma pressão interna, pressão só sua. Essa é a pressão que vai te mover. Provavelmente a pressão da família não vai te ajudar. O que você tem que se mover é por si mesmo, pelos seus sonhos, pelos seus objetivos. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês a respeito disso, eu vou deixar uma palestra aí também do Steve Jobs, que eu acho que para quem está com isso na cabeça, de que eu faço, pode te direcionar, não necessariamente para o caminho mais fácil, mas para o caminho, eu acredito, mais recompensador, onde que você não vai ter uma vida que não queria ter, que pode ser o caso se você escutar o que as outras pessoas estão te falando, o que elas querem para você, que você só tem uma vida, a gente pode acreditar no que for, mas essa vida a gente só tem uma vez, e a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai embora, um dia a gente vai morrer. E o que eu penso em relação a isso, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que se um dia eu vou morrer mesmo, se um dia eu vou partir dessa para outra, não adianta eu querer ficar, sabe, me segurando como muita gente faz, falando, pô, mas eu vou buscar o caminho 100% seguro, porque a segurança não existe, a gente vai morrer mesmo um dia. Eu não acredito que eu vim nesse mundo simplesmente para ficar ali me segurando ali na corda para não cair no buraco, igual todo mundo faz, para ficar pagando as contas no final do mês, e aí mês que vem a mesma coisa, até o fim da vida, toda a vida se segurando para não cair no fundo do poço, que seria não conseguir pagar as contas, ter que largar tudo. O que eu penso em relação a isso é muito radical, não acho que você precisa de pensar, mas é que se precisar eu prefiro cair no fundo do poço, que seria o que eu vou fazer agora, não sei, me dei mal, deu tudo errado, não consegui passar, minha família não me apoia mais, o que eu vou fazer agora? Eu não sei, estou no fundo do poço, não sei, eu me viro, eu tenho capacidade suficiente para me virar, o ser humano tem capacidade suficiente para se virar, você também tem, a partir do momento que acredita nela. Agora, se você vive a vida inteira se segurando na corda, falando, pô, o que vai acontecer se eu não passar? Aí, provavelmente, você vai viver a vida inteira com medo, não vai conseguir realmente se libertar de tudo que te atrapalha. Então eu gostaria de te deixar essa mensagem, eu acho que você não necessariamente precisa de pensar assim, eu comecei a pensar assim depois de ter muitas e muitas, como que eu posso dizer, dúvidas na minha cabeça de o que vai acontecer se eu fizer isso aqui de errado, e foi tantas vezes que eu perdi esse medo, falei, não importa, se der errado eu continuo vivo, que hoje eu acredito que eu já tenho esse pensamento muito mais bem implementado. Mas eu vou deixar outras palestras aí também que podem te ajudar. Gostaria de compartilhar com você aqui também para você pensar em qual é o seu sonho, o que você quer de vida. E pense em relação a isso. O que de ruim pode acontecer se você correr atrás do seu sonho? Talvez você quer ser médico. O que de ruim pode acontecer se você não for aprovado no vestibular esse ano? Isso se compara ao sonho, ao objetivo realizado que você vai ter quando for aprovado. Provavelmente o seu sonho realizado está muito maior do que tudo de pior que pode acontecer para você na sua vida. Se você tentar ano após ano e só conseguir daqui a 3 anos, por exemplo, até mais, como eu vou contar uma história para vocês aqui de um cara que era caminhoneiro e decidiu escutar na voz interna dele, talvez em cima dele, tudo isso que eu estou falando, ele também escutou e correu atrás. Mas o que eu gostaria de deixar para vocês também é, se você já tem na sua cabeça o que você quer na sua vida, botar isso como um plano, como uma meta. Se você quer ser médico, bota ali uma meta
do que você tem que fazer para isso, qual faculdade você quer ser aprovado. A partir daí pensa o que você tem que fazer. Às vezes você está tentando esse ano o Enem como treineiro. Se não é, se já é o seu caso, esse ano já vai dar o seu máximo. Obviamente a gente nunca tem como ter a certeza 100% se a gente vai ou não vai conseguir. A gente nem mesmo tem a certeza se vai estar vivo amanhã, mas acho que o mais importante é a gente ter a certeza que a gente deu o nosso melhor. Então foque nisso, foque em dar o seu melhor nesse tempo que ainda resta. Outra coisa que eu também tenho em mente, que eu gostaria de deixar para vocês em relação ao fracasso, que eu acho que quem não desiste alcança. Acho que a gente que está aqui, se você está assistindo esse vídeo, se você não desistir, sempre vão surgir novas oportunidades. Se você está atrás de novas oportunidades, de uma forma ou de outra, as portas acabam se abrindo. E ninguém é melhor que você, acho que ninguém é melhor que ninguém. Cada um, se tem uma coisa em mente, eu acho que pode conseguir. Por mais que tenha concorrência, infelizmente as pessoas vão acabar não indo atrás dos sonhos delas. Então uma hora você consegue. E outra coisa que eu gostaria de deixar também é a história aqui do caminhoneiro, que é um cara que eu escutei essa história e realmente me chocou bastante, não só como chocou, como me moveu a não desistir dos meus sonhos, então eu espero que faça o mesmo por você. Que é um cara que ele dirigia um caminhão e ele já devia ter anos já que dirigia esse caminhão, e ele não tinha formado nem no ensino fundamental, não tinha concluído nem a 4ª série, mas desde criança ele tinha o sonho de ser médico, que eu acredito que é o sonho de muita gente, às vezes já tem esse sonho desde criança, não sei porquê, porque não é um sonho meu, mas muita gente tem desde criança o sonho de ser médico, e era o caso dele. E no caso dele, obviamente, era uma coisa que a gente poderia dizer, tipo aquele sonho impossível. Aquele menino, por exemplo, que não sabe jogar bola, que quer ser jogador de futebol. Ou como que um cara que é caminhoneiro, não concluiu nem a 4ª série e quer ser médico? Muita gente, às vezes, que estudou em escola particular a vida inteira, às vezes desiste disso por achar muito difícil. Um cara que é caminhoneiro, mas ele desistiu, ele não desistiu. Ele sempre ficou com aquilo na cabeça e um belo dia, aquilo estava tão na cabeça dele que ele desistiu, largar tudo, vendeu o caminhão e falar, eu vou correr atrás do meu sonho, eu vou ser médico, é isso que eu quero da minha vida. E ele vendeu o caminhão, com esse dinheiro do caminhão ele tinha dinheiro para pagar mais ou menos 4 anos de cursinho e moradia aqui em Belo Horizonte, que era a cidade natal dele. E ele veio para Belo Horizonte, estudou aqui um cursinho aqui, que é até conhecido, não vou citar o nome aqui, acho que não precisa citar o nome do cursinho, mas ele estudou nesse cursinho e durante o primeiro ano, para começar a aprender, se alfabetizar, ele era praticamente analfabeto, mal sabia ler e escrever. Obviamente, durante esse primeiro ano ele não conseguiu, nem chegou perto. Durante o segundo ano, a mesma coisa de novo. Talvez tenha tido um desempenho até surpreendente, porque nesse ano aí ele teve um desempenho um pouquinho só pior do que a média do cursinho. Obviamente, longe de ser aprovado em medicina, mas já era uma pessoa ali que já tinha uma coisa como se podemos dizer, ele já deve ter concluído o ensino médio, não é um bom aluno, mas concluiu o ensino médio. No terceiro ano, já teve um desempenho razoável, não passou nem para a segunda etapa. Antes aqui em medicina no FMG, eram 2 etapas, que era a faculdade que ele estava tentando, e acho que 3 anos tentando e nem passar para a segunda etapa, a pressão que deve ser, ainda mais que ele só tinha dinheiro, como eu falei para vocês, do caminhão, para mais ou menos 4 anos de cursinho e moradia. E eu esqueci de falar, mas ele ficava no cursinho o dia inteiro, de 8 da manhã até a noite. Estava às vezes mais de 12 horas por dia. Estava por conta disso, obviamente. E acabou que no 4º ano, foi um ano que ele se dedicou bastante, porque falou, se eu não passar esse ano, eu não sei o que vai acontecer. Nesse ano ele foi para a segunda etapa, e na segunda etapa ele não foi aprovado. E aí bateu o desespero. No 5º ano ele não sabia o que fazer, porque já no comecinho do ano começou a acabar o dinheiro. Ele viu ali, fez as contas, viu que não teria mais dinheiro para moradia, alimentação e pagar o cursinho. E foi conversar com o professor do cursinho, desesperado, com o professor que era amigo dele. Falou que estava lá, esse professor estava lá desde o começo da trajetória dele. Falou que ia ter que desistir, ia ter que dar um jeito de voltar para a vida de caminhoneiro, porque ele não estava tendo mais dinheiro, ele não ia ter mais condição de pagar.
E aí, obviamente, ele caiu no fundo do poço, como eu falei para vocês, do fundo do poço. Mas acho que para quem está sempre tentando, é bem possível que alguma coisa venha e te salve, te tire de lá, às vezes mais rápido do que você imaginaria. No caso dele, foi a voz desse professor que falou que ele não precisaria mais pagar o cursinho e, além disso, teria suporte para moradia e alimentação, porque eles sabiam que ele ia ser aprovado. E nesse ano ele se dedicou bastante, com aquele peso de ter outra pessoa ali que estava bancando ele, que eu imagino que não é uma coisa difícil, ainda mais para um cara que era caminhoneiro, que não deveria gostar de pedir as coisas para os outros, mas esse ano ele se dedicou bastante, foi aprovado na primeira etapa, finalmente foi aprovado na segunda etapa. Hoje, ele é neurocirurgião, está entre os principais neurocirurgiões de Minas Gerais, trabalha aqui no Hospital das Clínicas, que é um dos hospitais referências aqui em Minas Gerais, e eu acredito que isso tudo aconteceu na vida dele, porque ele precisava de passar por tudo isso. Às vezes a gente precisa de passar por dificuldades para crescer, porque às vezes você nem mesmo consegue escutar a voz do seu pai falando que você não vai ser aprovado. Como que você vai conseguir, às vezes, ali com uma pessoa entre a vida e a morte, você ter a capacidade de suportar essa pressão de salvar a vida dessa pessoa? Por isso que talvez para quem faça medicina precisa de ser tão difícil. Para quem ainda não aguenta tanta pressão, a pessoa precisa de se moldar, de se mudar para aguentar muita pressão, porque senão vai ser um péssimo médico. E eu acho que não é isso que você quer, acho que não é isso que ninguém quer. A pessoa quer atingir o sonho, quer realizar o sonho, mas também quer ser bem, quer exercer bem a profissão. E eu acho que essa história fala muito, falou para mim, espero que tenha falado para você também. E outra coisa que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês é para que você pense que a sua felicidade ela é muito dependente de você estar correndo atrás dos seus sonhos. Você pode viver a vida inteira fingindo, mentindo para si mesmo, fazendo um curso que não quer, fazendo uma coisa que não quer, mas no fim das contas você só vai ser feliz quando se decidir a ir atrás do que você quer de verdade, do que a sua intuição está dizendo para você, do que você quer no coração. Eu acho que no dia que você tiver, igual esse caminhoneiro, de ser aprovado e de estar ali trabalhando dia a dia no seu sonho, você vai acordar motivado, você vai dormir motivado. Acho que é o caso de quem desafia tudo isso, desafia os sonhos com senso comum, vai atrás de tudo isso. Não vou dizer para vocês que vai ser fácil, tenho certeza que esse caminhoneiro, se fosse relatar, ia falar que foi a trajetória mais difícil da vida dele. Mas geralmente o dia que você mais luta, o dia que você mais corre atrás, o dia que você mais pensa em desistir, mas não desiste, vai ser o dia que você vai lembrar com mais glória, com mais orgulho no seu futuro, que você vai olhar para trás, vai olhar e vai dizer, pô, graças a Deus, ou graças ao que você acredite, eu não desisti naquele dia. Então esse é o recado que eu gostaria de deixar para você, gente. Qualquer dúvida, está em meu e-mail, lucas@aprovado.enem.com.br. Desejo para você toda a sorte do mundo, desejo para você toda a confiança do mundo, que você realmente seja uma pessoa capaz, que você seja uma pessoa que veio no mundo para ir atrás do que você quer e não do que as outras pessoas querem para você. Qualquer dúvida, volte aí nas aulas do curso e eu tenho certeza que você vai ter o melhor desempenho possível fazendo isso. Um grande abraço, um grande prazer ter você aqui. Você vai ter aí também agora outros vídeos de outras pessoas que eu acredito que tem muito mais para falar do que eu, que viveram muito mais do que eu, que podem te influenciar para correr atrás dos seus objetivos e para não desistir de uma forma muito melhor do que eu te influenciei aqui. Então, um grande abraço e lembre sempre que motivação vem de dentro. Isso daqui talvez seja simplesmente uma voz. Eu não sou uma pessoa melhor que você, é simplesmente uma voz para você escutar o seu interior e falar, vai lá, independentemente de quem você é, falar, vai lá, eu vou me libertar de todo mundo que está falando e vou atrás do que eu quero. Mas a partir daí, obviamente, quem vai ter que seguir essa trajetória, quem vai ter que lidar com as dificuldades, quem vai ter que todo dia acordar e correr atrás é você. Então a motivação tem que ser interna, tem que partir de você, mas se às vezes você está precisando de uma mão, de um caminho, talvez esses próximos vídeos aí que eu vou deixar podem ser isso. Um grande abraço e boa sorte!